Prezados ouvintes da gloriosa e bendita Palavra de Deus, nós vamos fazer aqui uma análise sintética ou sintetizada com relação a Daniel 9, que fala sobre as 70 semanas, chamadas 70 semanas de Daniel. Vamos lá. Dentro do primeiro grupo de semanas, 7 semanas ou 49 anos, Daniel 9, 25, houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém que muitos estudiosos da Bíblia confundem. Em 457 a.C., de embelezamento do templo e a restauração do culto a cargo de Esdras, Esdras capítulo 7. O outro foi o dia da reconstrução dos muros e portanto, da cidade, a cargo de Neemias. E deste que estamos tratando, foi baixado o ato em 445 a.C. Bom, a partir daí começaria a contagem das 70 semanas proféticas. Dentro do segundo grupo das semanas, 62 semanas ou 434 anos, Daniel 9, 25, 26, nesse período surge o Messias e é morto. Aqui no caso, Jesus veio e foi crucificado no ano 30 AD, mais ou menos. A cidade de Jerusalém é destruída e houve guerras até o fim. Aos 434 anos, vão de 397 a.C. até os dias da morte de Jesus. Logo, depois ocorreu a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, conforme Jesus já tinha avisado. Dentro do terceiro grupo de semanas, ou de uma semana, isto é, de 7 anos, versículo 27 de Daniel 9. Para ver isso, é bastante comparar o versículo 27 com as palavras de Jesus em Mateus 24:15, que ainda não aconteceu de forma plena. Essa última semana ainda não ocorreu, pois não ocorrerá enquanto Israel estiver fora da sua terra, disperso, o que pode ser visto no versículo 26. No século passado, Israel iniciou a volta à Palestina e continua retornando até os dias de hoje. Estamos em 2016. Agora entramos na indagação do autor deste tópico, ou seja, há sim um intervalo de tempo entre a 79ª e 79ª semanas, indicada no versículo 26 pela expressão "e até o fim". Neste intervalo, que já foi para 2000 anos, isso falando há algum tempo atrás, já estamos em 2016, enquanto Israel é rejeitado, ver Lucas 13, 34, 35, a igreja formada é arrebatada para o céu, a encontrar o Senhor nos ares, que é a igreja reformada. Não estou me referindo à igreja católica, estou me referindo à igreja de Cristo. Realmente, à luz de Daniel 9:24, a profecia das 70 semanas nada tem a ver com a igreja, a não ser indiretamente, como já mostrado nos casos do intervalo e até o fim. Após o arrebatamento da igreja, terá início a 70ª semana, os 7 anos em que ocorrerá a grande tribulação, a qual é descrita em detalhes em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 8. Quanto ao acordo do anticristo, Daniel 9:27 lhe firmará um concerto por uma semana. O estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir, versículo 26, e Israel marca o início da 70ª semana dos últimos 7 anos da presente era. Aqui a Bíblia ensina o seguinte: o príncipe que fará concerto com Israel é o anticristo, mas ainda camuflado. Naquela ocasião, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 10, 1 João 2:18. Porque o anticristo se apresentará na primeira parte da grande tribulação como se fosse Deus, o Cristo verdadeiro, ou uma mensagem verdadeira, e enganará Israel pelo primeiro período de 3 anos e meio. O anticristo certamente negociará um trabalho de paz entre Israel e os seus inimigos no tocante à disputa territorial. Na metade dos 7 anos, isto é,
após 3 anos e meio, o príncipe romperá o seu concerto com Israel, declarar-se-á Deus, apoderar-se-á do templo em Jerusalém, proibirá a adoração ao Senhor, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, e assolará a Palestina, reinará por 3 anos e meio. Apocalipse 11, 1, 2, 13, 4, 6. Aqui nós podemos entender o seguinte, que no primeiro período da semana virá o anticristo como estivesse anunciando paz. Israel será iludido por isso, e na segunda parte da segunda semana eles quererá entrar no templo para oferecer sacrifícios. Israel acordará nesse momento e não aceitará. Aí começará a perseguição contra Israel de uma maneira aflitiva, como nunca vista na face da terra. O interessante é que Israel hoje não oferece holocausto porque diz não ter templo. E que talvez o templo dele já esteja até nos dias de hoje, que estamos em 2016, pronto. Mas só após o arrebatamento da igreja é que ocorrerá esses holocaustos. Porque a grande tribulação será a 70ª semana, ou seja, a volta do velho concerto mosaico que foi intercalado no período da igreja, quando Jesus veio, o Messias foi tirado e Jesus arrebatará a igreja, e aí recomeçará a 70ª semana de Daniel. Os adventistas, o adventismo confunde o milênio com a eternidade. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a esse sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Vê Mateus 24, 15. Os crentes no período da tribulação, por sua atenção a esse sinal, poderão perceber quão próximo estará a volta de Cristo. Mateus 24, 33. A vinda do Messias, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 e Apocalipse 19, 11 a 20, ocorrerá no fim dos 7 anos, isto é, o segundo período dos 3 anos, que é o fim dos 7 anos. Daniel declara mais tarde, outra vez, que haverá um período de 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, entre o começo da grande tribulação e o seu fim. Ou seja, após o arrebatamento da igreja e o início do milênio. Nos 3 anos e meio destinados ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios. Apocalipse 11, 2. A abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. Em Hebreus 12, Daniel 12, 11, Mateus 24, 15 e 21, conforme Deuteronômio 4, 30, 31, Jeremias 30, 5, 7, Zacarias 13, 8, 9. Aqui nós estamos falando em termos de sequência do que a Escritura fala em termos proféticos. Por isso, o termo hoje, que nós estamos falando, já nos reportando ao período profético que haverá com o início e o fim da grande tribulação. A abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. Agora, a religião dos judeus não realiza o sacrifício de animais, não porque a doutrina deles diga que isto tenha cessado, mas porque não creem na vinda do Messias e, por não terem templo para esse fim, ignoram e rejeitam o ministério de Jesus. E assim estariam fazendo sacrifício de holocaustos, mas não fazem porque dizem não ter templo. Dado isso, também a impossibilidade deles fazerem isto. Haja carneiro, haja lugar para tantos sacrifícios. Nos dias de hoje, já podemos perceber que já há estudos adiantados para a construção do novo templo, mostrando que o arrebatamento da igreja é iminente, a qualquer momento. E depois desse arrebatamento, iniciar-se-á a 70ª semana profética de Daniel, quando, então, esse novo templo já terá sido construído, o qual será violado com sacrifícios pagãos pelo anticristo no meio da segunda metade dessa semana. Deve-se observar que a destruição do templo no ano 70 da nossa era não foi avisada por Jesus, mas que esse ano de 70 na nossa era nada tem a ver com a contagem de tempo. Quer dizer, não foi avisado Jesus a data, mas Jesus avisou que iria acontecer e todo o templo foi derrubado e houve aquela perseguição de Tito, que na verdade isso aí é um aspecto simbológico
do que ocorrerá na grande tribulação na 70ª semana de Daniel. O santuário de Deus é onde há regulamentos a serem cumpridos, e nesse caso havia o santuário revelado por Moisés, que é o santuário terreno, aonde Deus não habita, e não feito pela mão de homem, mas por ordem divina que Deus deu a Moisés para que construísse o tabernáculo, para que todas as figuras simbólicas desse santuário fossem executadas pelos hebreus por meio de seus sacerdotes, no sacerdócio levítico, tendo como base o sangue de animais. Nós hoje estamos em Jesus, o santuário, nosso santuário celestial, que verteu o seu próprio sangue para nos resgatar. Lógico, o santuário celestial é revelado na pessoa de Jesus após o cumprimento de toda a lei exigida no santuário terreno. Isaías 8,14 informa que Jesus está por, e não em um santuário, por santuário, porque ele carregou em seu corpo todo o cumprimento das exigências da lei levítica, e por isso ele está por santuário da sua igreja. E sendo assim, Jesus está por santuário na sua morada, para onde voltou em cerca de 30 AD. Atos 1:11 fala que a ascensão de Jesus foi somente vista pelos seus seguidores, e que a volta do Senhor também será da mesma maneira, somente os seus seguidores de Cristo, perceberão e serão arrebatados. Aqui há uma informação muito importante que devemos considerar, que em Atos 11, como Jesus foi, disse assim, veio aquele anjo em forma de homem, disse assim, assim como ele veio, assim como ele foi, voltará. Então, o Senhor voltará para os céus, porque quando ele foi, somente os seus seguidores que viram quando Jesus foi assunto ao céu. E não em 22/10/1954, comente o adventismo do sétimo dia e ensino errado das 2.300 tardes e manhã de Daniel 8,14, ignorando essa religião, a mensagem de Daniel 9:25-26. E aí é que eles erram na contagem das 2.300 semanas de Daniel, que dizem que ela teria terminado em 22/10/1844, quando eles ignoram o intervalo entre a 70ª semana e a 70ª semana, a 69, entre as 69 e 70 semanas de Daniel, que é o período em que Jesus veio, o Messias foi tirado, e agora estamos dentro do período eclesiástico da nova aliança. Daniel 9,5 diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então, 62 e 69, Jesus veio. Na 70ª semana, já é essa profecia de tempos angustiosos, que é o início da 70 semana, é tempo de angústia, tempos angustiosos. Mas no fim da 69, o Messias foi tirado, então foi interrompida, e agora estamos na dispensação eclesiástica, na dispensação da nova aliança. Então, leia-se 70 mais 62, 69, ou seja, após 62 semanas, somando com mais 7 semanas, o Messias será tirado. Ou seja, assim que terminar exatamente as 70ª semanas, no versículo 26 fica claro isso. Daniel 26 diz assim, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, 62 mais as 7 que passou, 69. E não será mais o quê? Jesus será crucificado e não haverá mais a continuidade do seu ministério terreno, porque ele voltou para a sua glória, após ressuscitar 40 dias após a ressurreição. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como inundação, até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Sabemos que quando Jesus foi, ele falou, no mundo tereis aflições, se referindo às perseguições que continuariam sobre todos os cristãos da terra. Só que a semana da 70ª semana, a 70ª semana de Daniel, será tempos angustiosos como nunca vivido em toda a terra, em todo o tempo, universalmente falando.
Aqui está claro que no fim das 69 semanas o Messias foi tirado, ou seja, Jesus, com sua morte e ressurreição, abriu um vácuo na contagem do tempo, nos proporcionando a nova aliança, a lei de Cristo, estabelecendo o período eclesiástico. Depois do período eclesiástico, que terminará com o arrebatamento da igreja, aí sim, essa contagem recomeçará, dando início à 70ª semana de Daniel. Nesse período da 70ª semana de Daniel, voltará os sacrifícios, será quando o templo já construído estará recebendo os sacrifícios e holocaustos, e o anticristo, que dirá que terá paz, no meio das 7 semanas, em 3 anos e meio, quererá entrar no templo para sacrificar ao seu Deus, aos deuses. Aí quando Israel abrirá o olho e levantará a guerra contra o anticristo contra Israel. E aí haverá grandes guerras, Israel será dizimada, aqueles que não aceitaram o sinal da besta, do povo de Israel, incluindo também os gentios da época, as outras nações, aqueles que forem fiéis dentro do povo de Israel e estarão reinando com o Senhor, que são os 144 mil reinando da Jerusalém terrena. Nada tem a ver com a mensagem do Jeová, do testemunho de Jeová, que diz que será aqui na terra. Não, será do povo de Israel. Já profeticamente falado lá no Antigo Testamento, do Torá, que fala sobre as 12 tribos de Israel, 12 de cada tribo, já levando essa mensagem de cumprimento para a grande tribulação. Que Deus vos abençoe e que vos guarde em nome de Jesus. Amém.